Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é dia 7, 15h30. Nós estamos começando o Momento Bom Samaritano. Hoje eu estou aqui no trabalho, né? Consegui uma salinha para poder fazer a celebração aqui, a conversa com vocês hoje, o Momento Bom Samaritano, né? Então, oi Diane, paz e bem. Fátima, paz e bem, né? Isso aqui, pessoal, é a máscara, né? Máscara que a gente usa no hospital. Ela é uma máscara muito apertada, sabe? O tal da máscara N95, ela é muito apertada, né? Essa máscara aqui, ó. Entendeu? Mas a gente tem a máscara, né? Eu fico com a máscara o tempo todo. Eu tô sem ela agora, né? Porque eu tô numa sala que eu tranquei para fazer a live, né? Aí eu dei uma paradinha do meu trabalho, vou fazer a live com vocês e vou voltar para o meu trabalho, né? E aí a gente faz as coisas que tem que fazer, né? Todos os detalhes, todos os cuidados possíveis, né? Para a gente poder cuidar o melhor aí, fazer o melhor que a gente pode, né? É claro que incomoda um pouco, né? Se eu disser que não incomoda, eu estou mentindo. E eu não vou mentir para vocês, né? Mas hoje é muito interessante porque hoje é justamente uma leitura que eu já fiz, de vez em quando eu falo dela para vocês, né? Então vai ser bom. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Eu nem sei como é que está o tempo lá fora, que eu estou o tempo todo aqui dentro de casa. Oi, Maria Alice. Paz e bem. Estou pertinho de você, Maria Alice. Estou aqui no hospital. Dá até para dar tchauzinho para você daqui da janela. Não é dessa não, porque essa é fechada. Essa janela é fechada. Boa tarde, Maria Alice. Aqui antigamente era uma sala que a gente usava para fazer reunião, essas coisas, então a gente fechou uma janela que tinha ali, pôs um vidro que de vez em quando a gente discutia as coisas, usava como quadro. Virava e mexia, a gente fazia dessas coisas. Não, mas só se eu for lá agora, eu estou longe da janela, porque para eu chegar perto de uma janela que você pode me ver, eu vou ter que pôr a máscara. Porque na outra sala que tem a janela está aberta, tem gente. Essa aqui é uma sala que a gente tem para reunião, para essas coisas. Tem uma amiga muito querida internada no hospital com Covid. Ah, meu Deus do céu. Pessoal, vamos rezar pela amiga da Fátima, tá, pessoal? Oi, Rita, paz e bem. Vamos rezar pela amiga da Fátima. Fátima, coloca aí o primeiro nome dela. Não coloca o nome todo, não. Coloca só o primeiro nome. Pra gente rezar por ela. E aí, Rita, como é que você tá? Eu tô aqui. Hoje eu tô no hospital, pessoal. Tá? Lélia. Aí, pessoal, vamos rezar pela Lélia, amiga da Fátima, que está com Covid, internada no hospital. Rita, graças a Deus, tudo bem também.
É isso mesmo, pessoal. Mais quieta em casa. E você? Rita, eu queria estar em casa, mas o Ministério mandou a gente voltar a trabalhar, então segunda, terça e quarta eu estou no trabalho, né? Então a gente nem sabe como é que fica as coisas, né? Hoje, por exemplo, eu consegui esse espacinho aqui, esse momento de tranquilidade. Então eu vim para uma sala que eu posso me trancar, né? Então eu estou sem máscara, né? Joguei um álcool ambiente assim antes. Oi, Fátima. Oi, Djalma e Doraci. Paz e bem. Mas segunda, terça e quarta, Rita, eu estou tendo que ir ao trabalho. Quinta, sexta, sábado e domingo eu fico em casa, né? Sim, eu estou no hospital agora. Nesse momento estou no hospital. Isso aqui é uma das salas que a gente tem, né? O Ministério pediu que todos retornassem ao trabalho. Bem paramentado. Sabe, eu atendo direto na terça-feira, né? Na segunda e na quarta eu faço um trabalho mais de, vamos dizer, de inteligência para o Ministério da Saúde, né? Um trabalho de análise de dados, análise de questões, né? Eu trabalho muito com base de Covid atualmente. Então, durante o segunda e terça eu preciso só usar máscara, né? E aí eu tenho essa máscara aqui, que é aquela famosa máscara N95 que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que eu só não estou usando agora porque eu estou sozinho numa sala, né? Rezei por você no terço da misericórdia para cuidar da sua saúde. Agradeço, Fátima. Né? Aproveita, pessoal, reza pela Leila, amiga da outra Fátima, que está internada por Covid. Entendi, diz a Rita. Mas se cuida, Bernardo. Pode deixar. A gente está se cuidando. Estou fazendo tudo que posso. Inclusive, eu concentrei todo o trabalho em poucos dias, né, para poder ter mais dias de sossego, né? Bom, pessoal, vamos começar, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Um dia Jesus estava ensinando, e à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias, da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram no telhado e por as telhas desceram com o leito. Jesus, vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu dizendo: Por que murmurais em vossos corações? Por que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus.
Todos ficaram fora de si e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, aqui Algarte entrou, Paz e Bem Algarte, e entrou também Para e Pensa VD. Não sei quem é, mas Paz e Bem, meu irmão. Minha irmã, não sei se é uma mulher. Bom, pessoal, quando vocês veem essa leitura, vocês já viram falar dessa leitura algumas vezes, né? E essa leitura, ela tem, assim, tantas coisas, mas tantas coisas para se falar dessa leitura, que eu acho que eu fazia um retiro de uns 2 dias só com essa leitura. Oi, Denise, Paz e Bem. Sem gozação, eu faria um retiro de 2 dias, talvez até 3, só com essa leitura, né? Por exemplo, eu acho que essa é uma leitura que devia ser uma leitura base para nós da Pastoral da Saúde, né? Eu acho que essa leitura deveria ser uma leitura que todo e qualquer profissional de saúde deveria ler. Eu acho que essa leitura deveria ser uma leitura que todo governante deveria ler, né? E acho que tem muita gente que precisa ler essa leitura para entender o compromisso de Jesus. Então, assim, como eu não posso falar tudo isso em meia hora, que é mais ou menos o tempo da nossa live, eu vou falar para vocês algumas coisas. Primeiro, uma coisa que me chama muito a atenção é e a virtude do Senhor o levava a curar. Sabe, é muito interessante a gente ver que uma das características de Jesus é o esforço, o carinho que ele tem com aqueles que são doentes, né? Os doentes eram muito desprezados naquela sociedade. Então, quando você vê esse carinho, essa atenção de Jesus para com os doentes, nos chama a atenção, nos deixa felizes, né? Então, assim, acho que isso é o primeiro ponto, é um ponto importante que a gente tem que ter na nossa cabeça, né? A preocupação de Jesus com curar. E se vocês pensarem isso, fica muito claro aqui, né? Há uma relação entre a doença e o pecado na sociedade de Jesus. Então, quando você vê que Jesus vai ao encontro do doente, né, para aquela sociedade, Jesus vai ao encontro do pecador, daquele que é desprezado. Isso é muito, muito importante a gente ter na cabeça. Outra coisa que é importante a gente ter na cabeça é que algumas coisas são mais importantes que outras, né? Então, por exemplo, vocês acham legal alguém arrancar um pedaço do telhado da casa de vocês? Eu não acho. Arrancar um pedaço do telhado da minha casa, né? Imagina, assim, a gente tem tanto trabalho para ter a nossa casa, sua tanto, né? Gasta o nosso dinheiro e vem um sujeito arranca um pedaço do telhado da casa. Mas eu não sei se vocês notaram que ninguém reclamou, né? Por quê? Porque estava em jogo algo mais importante que o telhado da casa. A cura de uma pessoa, né, é mais importante do que o telhado da casa. E sabe, e aí a gente vê como algumas coisas são chaves, como algumas coisas são muito importantes e que a gente deve ter cuidado com elas, para que a gente não fique pensando errado, que a gente não fique pensando de forma inadequada sobre essas coisas. Então, assim, existem coisas que são prioritárias para nós, né? Então, entre o telhado de uma casa
e a saúde de uma pessoa, a saúde de uma pessoa é mais importante, né? Na verdade, a gente tem uma hierarquia de verdades na igreja. Existem coisas que são verdades mais importantes que outras, né? E alguns teólogos dizem que existe uma hierarquia de bens, ou seja, existem bens que são mais importantes que outros, inclusive os bens ligados à vida e à saúde são mais importantes que os bens materiais, né? E antes que alguém diga que isso é modernidade, ecossocialismo, outra coisa que queiram me acusar, você pode pegar, os pais da igreja já falavam isso, os apóstolos já falavam isso, então não é uma coisa nova na igreja. Então acho que essa questão de dizer que é mais importante, por exemplo, a vida do que outras coisas, é algo que a gente tem muito forte na igreja. E aqui a gente vê uma outra coisa que é interessante. Outro dia eu falei 2 homens, 3 curas. Aqui eu tenho 1 homem e 2 curas. Infelizmente eu não tenho 3. Né? Jesus vê aquele homem, né? Vê a fé dele, né? Fica emocionado com a fé daquele homem, com a dedicação daquele homem. Eu arrisco dizer, não está aqui, mas eu não tenho dúvida, que ele também viu a fé dos companheiros desse homem, que é uma fé muito grande, e comentou assim: seus pecados estão perdoados. Essa foi a primeira cura desse homem, né? Quando ele e seus amigos se reúnem e buscam, até numa medida extrema, o cuidado, a proteção desse homem, eles não só passam a existir dentro de toda a eternidade do Evangelho, como ele teve seu pecado perdoado. Essa é a primeira cura, a cura espiritual. Infelizmente, a gente vê aqui uma doença muito grande que existe na igreja. Vamos falar sério, você viu alguém ter os seus pecados perdoados? O que você deveria fazer como pessoa que segue a Jesus? Louvado seja Deus, meu irmão, teve os pecados perdoados. Que coisa boa, que amor que Deus tem por nós. Ele perdoou os pecados do meu irmão. O que os fariseus, os mestres da lei, fizeram? Não pode. Só Deus pode perdoar o pecado. Assim não dá, não pode. Não é isso que está escrito na lei. E a regra, o ritual. Pessoal, vamos falar sério. Jesus perdoa o pecado de quem ele quiser e não existe lei que o impeça. Entendem isso? Será que vocês conseguem entender essa realidade? Sabe, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas. A gente não pode querer que as regras suplantem a graça. A gente não pode querer que a lei suplante o Espírito Santo. Sabe, quando Paulo fala que o Espírito, que a lei mata e o Espírito vivifica, ele está falando um pouco sobre isso. A gente deve seguir a lei, a gente deve seguir a regra. Oi, Bomba Paraíba, paz e bem. Sabe, a gente deve seguir as regras, a gente deve seguir as leis, a gente deve ser atento com as coisas. Mas as regras, os regulamentos, as leis existem para nos ajudar a caminhar em direção a Jesus. E não para ser instrumento de opressão, né?
Uma passagem do Evangelho sempre me tocou muito. Também a mim, Fátima, é uma passagem que eu tenho assim, muito carinho, sabe, Fátima? Então, pessoal, assim, a gente está na semana de preparar os caminhos para o Senhor, para alisar os caminhos, arretar os caminhos. E sabe, às vezes, quando você tem que sair, ir ao encontro do seu irmão, às vezes você vai ter que olhar e falar assim, pô, mas essa regra aqui, será que essa regra é essencial? Né? De vez em quando eu falo para as pessoas falam assim comigo, Bernardo, mas tem que saber isso, senão como é que ele está na igreja? Aí eu olho, mas você sabe tal outra coisa? Né? Aí as pessoas olham assim, não, então você também não pode estar na igreja. Entende? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu virar para vocês e falar assim, vocês são seguidores de Jesus, então vocês podem me dizer o que é uma missa que é rezada no Advento, habitualmente, mais na parte da noite, mas pode ser rezada a qualquer momento do dia, onde a igreja está toda escura e o altar está cheio de velas. Alguém aqui sabe que missa é essa? Entendeu? Os que não são católicos não têm chance nenhuma. Os que são católicos e estão assistindo a essa live, ou que vão assistir, talvez nunca tenham visto essa celebração. Mas ela faz parte. Né? Então, assim, a gente não pode pensar que só a regra é importante. Nós temos que mostrar às pessoas, né, que existe espaço para a graça, que existe espaço, às vezes, para que a gente não siga uma regra ou outra. Não é que a gente não siga as regras sempre, mas é que a gente abra mão de uma regra, vez ou outra, para poder deixar um espaço ao Espírito Santo. Né? Eu não sei, a Denise não, a Maria Alice estava. A Maria Alice estava o dia que a gente precisou dividir o batizado, fazer o batizado 2 vezes, porque uma madrinha estava atrasada. Eu quebrei a regra? Quebrei. Né? Eu fiz 10 batismos, depois fiz 2. Quebrei a regra? Quebrei. Era para ter feito os 12 juntos. Mas acho que foi importante para aquela família. Aquela família se sentiu acolhida. Sabe, pessoal, a gente tem que começar a dar espaço para atender as pessoas, cuidar das pessoas, acolher as pessoas. E aí a gente vê depois. Né? A gente não vai levar a igreja, né, às pessoas. Né? Você estava também, né, Denise? Então, eu estava achando que você estava, mas eu não estava firmando a cabeça. Mas você se lembra disso, eu quebrei a regra. Não é, Denise? Sabe, a gente não vai levar a igreja, as pessoas, se a gente ficar parado pensando sempre do mesmo jeito. A gente não vai seguir Jesus de forma verdadeira se a gente não aceitar que às vezes a gente vai ter que fazer uma coisa diferente. Né? Sabe, às vezes eu passo muito por isso, né? A gente às vezes por exemplo, uma vez eu estava com uma história de saúde aqui no Rio, estavam querendo fechar um hospital no início, fechar um hospital, um setor de infectologia. E a gente fez um movimento pela pastoral da AIDS para tentar impedir isso. E era muito complicado porque a gente tinha uma ajuda dos irmãos da Umbanda que se juntaram lá com a gente nesse movimento. E aí, num dado momento, depois que a gente conseguiu o nosso intento, o pessoal que estava lá, que conseguiu, né, olhou assim, vamos fazer um agradecimento
Aí eu olhava e falava assim, como é que eu vou fazer um agradecimento? Porque eles queriam fazer uma oração. Olha bem, como é que eu vou fazer uma oração? Eu pensando em Jesus e eles pensando nos orixás, que eu nem entendo muito bem o que é. Aí a gente olha qual a regra que a gente vai seguir, o que a gente vai fazer, né? Mas a gente conseguiu celebrar. Sabe, pessoal, às vezes é mais importante a gente louvar a Deus, mesmo que a gente esteja no erro, mesmo que a gente tenha que ter dado uma dobradinha ali na lei, torceu um pouquinho, esticou, foi um pouquinho além do que devia, sabe? É melhor a gente ter cometido um excesso, mas ter levado Jesus a alguém, ter mostrado Jesus a alguém, do que a gente fazer como esses aqui que se fecharam para a graça que o irmão recebeu. E aí, tem uma coisa que eu sempre bato na tecla. A gente viu um milagre, a gente viu um paralítico andar. Mas vocês observaram bem por que esse paralítico andou? Esse paralítico andou porque havia pessoas ali que duvidavam que Jesus era Deus. O milagre pelo milagre não faz sentido. Você dizer que eu quero um milagre, você não precisa de um milagre. Você acredita que Jesus é Deus. Você acredita que Ele pode perdoar os seus pecados. Você acredita que Ele morreu na cruz para te salvar. Sabe, a gente não precisa desse milagre. Esse milagre ocorreu na vida dessas pessoas. As pessoas assistiram esse milagre porque elas ainda não acreditavam que Jesus era Deus. A grande função do milagre, no fim das contas, é essa: mostrar para os outros que Jesus é Deus. E assim, ao acreditar que Jesus é Deus, está tudo resolvido, não precisa de mais nada. Por isso, eles têm milagre e nós não. Nós não precisamos disso. Nós podemos até querer, porque deve ser fantástico ver um milagre, né? Deve ser um negócio assim. Mas a gente não precisa. Jesus aqui realiza esse milagre para mostrar a todos e a todas que Ele é Deus. Que Ele tem o poder de perdoar os pecados, de curar as doenças. Nós não precisamos disso. Nós temos que parar de ter uma fé assim muito material. De vez em quando as pessoas me questionam: Bernardo, você tem uma fé muito de mundo, você até parece político, você tinha que ser mais espiritual. E aí às vezes eu viro e falo assim: eu não preciso de milagre. Aí o pessoal diz: por que não? Porque eu já acredito que Jesus é Deus. Bernardo, a sua fé é muito forte. Eu fico: peraí, não estou entendendo nada. Ora me criticam porque eu sou materialista demais. Aí logo em seguida eu tenho fé demais. Quantos milagres vivemos e recebemos todos os dias? Rita, muito bem colocado, né? Muito boa colocação. Uma vez os jovens fizeram um encontro onde eles refletiam justamente isso. Quantos milagres a gente tem na nossa vida, no dia a dia, e a gente não imagina, né? Quantas são as situações, né, inacreditáveis, né? Mesmo que passe despercebido, eu sinto Deus o tempo todo. Sim, Rita, perfeito, maravilhoso. E aí, Rita, é isso que eu falo. Será que você, Rita, precisa de um milagre para acreditar em Jesus? Será que você precisa de um milagre para dizer que Jesus é Deus? Que a gente deve segui-lo, né? Quando nossos filhos saem e voltam bem.
Nossa Senhora, hoje em dia é uma loucura, né? Mas é por aí, né? É por isso que eu falo, milagre não é mais uma necessidade para nós, era necessidade para eles que duvidavam de Jesus. Para nós não. Pode olhar que os grandes milagres do mundo ocorrem quando é preciso mostrar ao mundo que Jesus é Deus. Quanto a nós, vamos continuar tocando a vida, né? Tantas coisinhas que me fazem amar e amar Jesus. Exatamente, né? Quantas vezes na vida da gente a gente está num problema terrível, difícil, que a gente acha que não vai ter solução, e de repente a solução brota de um lado para o outro. Assim, pum, de onde veio isso? Né? São pequenos milagres. Né? São graças que nós recebemos naquele momento, graças atuais, naquele momento. Bom, pessoal, é o que eu tinha para falar hoje, né? Bernardo, eu acredito que aceitar Jesus é escolha. Sim, concordo. A gente deve escolher isso, né? Isso é milagre. Sabe, outro dia até falei sobre isso, né? Quando eu falei dos cegos, né? Eu disse que, você lembra aqueles 2 cegos que já vinham dizendo, Jesus, filho de Davi? Eles eram cegos fisicamente, mas eles não eram cegos mentalmente, ou seja, não eram cegos para a realidade que ia além do que era palpável no mundo. Né? É muito por aí mesmo. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje para vocês era isso. Fátima já anotou, já está até dando um amém. Né? Então a gente fica aí nessa atividade nossa. Né? Gaioso deve ter escrito alguma coisa, vocês sabem que eu não entro no blog dele antes de fazer a minha reflexão, mas vocês deviam dar um pulinho lá. Né? Diaconia da Palavra, blogspot.com. Né? Quem tem Facebook, onde Djalma? Amém. Rita está dando obrigado, Bernardo. Estamos aí para isso. A Rita também deu um amém. Guto, meu querido colega de turma. Pessoal, Guto é meu colega de turma, pessoal. Fez o ERG comigo. Entrou no finalzinho. Guto, fica aí para receber a benção. Sabe, pessoal, essas coisas é que eu falo. A gente vai tocando a vida, vai fazendo as coisinhas pouquinho a pouquinho e vai resolvendo. Né? Eu tinha alguma coisa para falar e já me perdi. O problema é quando a gente está acabando, né, é que a gente vai se perdendo nas coisas. Por isso que eu também não gosto de falar muito tempo, não. Né? Entendeu? Mas o importante, pessoal... me lembrei o que eu ia falar. Quem tem Facebook, procura um colega diácono meu, é Glenn, G-L-E-N, tá? O Glenn tem uma reflexão muito interessante. Eu só vi ela rapidamente. É uma pietá. Só que é uma pietá moderna. Vale a pena vocês darem uma olhada. Né? Dentro daquela lógica que eu falo para vocês, que nós temos que prestar atenção, e dentro disso que eu falei hoje, que nós temos bens que valem mais, que valem primeiro. Né? Aquela coisa que você pode arrancar o telhado do vizinho se for para salvar uma vida. Né? Eu sei que às vezes as pessoas ficam chocadas quando a gente fala isso, mas isso é da época dos apóstolos. Tá? Vou me despedir deixando a minha bênção. Né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nicolau. Ontem foi dia de Nicolau. Né? Por intercessão de Nicolau, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa.
Os que não podem, se cuidem. Todos de máscara, tá? Tá pegando fogo o negócio. Todo mundo de máscara, tá? Isso vai passar. Até lá, se protejam, tá? Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Amanhã, 15h30, estamos juntos de novo. Tchau, tchau, pessoal.